aí, sétimo ano, tudo jóia? Vamos para mais uma aula. Eu gostaria que vocês acompanhassem essa aula por meio das páginas do livro, né? Que vocês peguem o livro. E a aula de hoje está lá nas páginas 134 a 141 do livro, ok? Então vamos prosseguir. Eu tinha falado que nós iríamos trabalhar sobre a colonização portuguesa. Mas eu achei importante, até porque está lá no currículo do sétimo ano, falar sobre a colonização espanhola. A gente falou sobre as 4 na aula passada, mas eu gostaria de aprofundar sobre como foi, né, essa colonização espanhola aqui na América, porque Brasil e Espanha, Brasil não, Portugal e Espanha meio que estavam interligados aqui. E aí é interessante a gente abordar sobre a colonização espanhola. Foi um processo de ocupação territorial, povoamento e exploração comercial do continente americano pelos europeus, iniciado logo após o descobrimento da América. Na busca do caminho para as Índias, eu já tinha falado para vocês, e Cristóvão Colombo, que representava a Espanha, chega à América em 1492. 2 anos depois, o Tratado de Tordesilhas divide o controle do mundo entre portugueses e espanhóis. Por isso que é importante falar sobre a colonização espanhola. E aí, nos anos seguintes, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses disputam o domínio do novo continente nos moldes do mercantilismo, que eu já expliquei para vocês o conceito de mercantilismo também. E aí, gente, foi um acúmulo de riqueza, certo? A partir do século XVI, a Europa sofreu um processo de mudanças econômicas e sociais, fazendo com que os países europeus passassem a valorizar o acúmulo de riquezas, com as práticas mercantilistas, quantidade de metais preciosos que cada país possuía, que era o metalismo, que faz parte do mercantilismo. Era uma das práticas do mercantilismo, né, que era o metalismo, e quem tivesse mais metal, né, que era o ouro e a prata, mais rico e poderoso seria. Eldorado é uma antiga lenda indígena da época da colonização das Américas e atraiu muitos aventureiros europeus. A lenda falava de uma cidade que foi toda feita de ouro maciço e ouro puro, apesar de ter muitos outros tesouros na cidade. Acreditou-se que o Eldorado fosse em várias regiões do mundo. Uns diziam estar atualmente onde atualmente, uns diziam estar onde atualmente é o deserto de Sonora do México. Outros acreditavam ser na região das nascentes do rio Amazonas, ou ainda em algum ponto da América Central ou do Palácio das Guianas, região entre Venezuela, Guiana e o norte do Brasil, em Roraima. O fato é que essas são algumas, entre as várias, suposições da possível localização do Eldorado, alimentadas durante a colonização do continente americano. Apesar da lenda, muito ouro e prata foram descobertos na América, em territórios como Alto Peru, sudeste do Brasil, né, que hoje são as Minas Gerais, e nas regiões onde viviam as civilizações astecas, incas e maias. E o termo Eldorado significa o homem, dourado em espanhol. Tá, gente? E aí, prosseguindo, a conquista espanhola da América. Entre os anos de 1492, né, que foi a descoberta da América por Cristóvão Colombo, e 1572, morte do último imperador Inca, os espanhóis derrotaram as principais resistências indígenas. Como eu tinha falado para vocês, os espanhóis eles se depararam com os incas, com os astecas, os maias, que eram outra civilização que viviam aqui, praticamente fazendo sumir do mapa os impérios pré-colombianos. Então, gente, foi uma perda muito grande para a nossa região aqui da América, porque nós tínhamos uma civilização evoluída aqui também. Mas por conta dessa colonização, houve conflitos e eles praticamente sumiram, né?
E aí, desde a chegada da América, os europeus passaram a impor seu domínio sobre as terras indígenas. E aí, em 1519, o primeiro contato entre espanhóis, liderados por Hernán Cortés, e os astecas. É possível que os astecas tenham associado os espanhóis a deuses que, segundo suas profecias, retornariam para reinar no império. Olha, gente, então eles tinham essa lenda urbana, né? Cortés se juntou às populações locais conquistadas pelos astecas e tomou Tenochtitlan. E aí, gente, né, os três grandes impérios, além de dezenas de outros povos que encontravam-se subjugados aos grandes centros populacionais, viviam nas regiões almejadas pelos espanhóis. O termo índio foi utilizado desde o primeiro momento por Colombo, que acreditava ter chegado às Índias Ocidentais. Hoje, popularmente, o termo é associado ao pouco desenvolvimento, à ausência de civilização. Só que se a gente se atentar bem para a grandiosidade desses impérios, como eu falei para vocês, né, os impérios dos astecas, incas e maias, a gente vai ver que o índio apenas é uma palavra mal utilizada e preconceituosa, porque eles tinham riqueza também, eles tinham toda uma produção cultural, uma vivência aqui. Eles tinham ciência, calendários, matemática, astrologia. E aí, por que dizer que eles eram menos evoluídos que os europeus? Não é verdade? Seu real significado remete à população que os europeus encontraram na América. Os historiadores referem-se a esses homens hoje como ameríndios. Perfeito. E aí temos também o cristianismo. Os colonizadores espanhóis procuravam impor o cristianismo para os novos nativos, não só os espanhóis, mas os portugueses também. Servir a Deus, servir à Igreja Católica era um prestígio social. Objetivos, né, dessa cristianização era colonizar, explorar e a expansão do cristianismo. Então, o objetivo deles também era de catequizar e expandir o cristianismo na América. Formação das missões, lugares onde os índios eram protegidos por clérigos. E aí a religiosidade dos nativos era considerada demoníaca, óbvio. E aí os maias e astecas, incas, praticavam sacrifícios humanos, era uma prática religiosa deles e isso era visto com maus olhos pelos espanhóis. E aí trago aqui detalhes importantes. Os espanhóis exploraram as rivalidades existentes entre os ameríndios. Havia uma superioridade militar, arma de fogo, espada, cavalos, armadura, superioridade militar, religião, etnocídio, porque eles começaram a matar os índios por conta da religião também. E aí houve uma resistência, né? Povos nômades e seminômades lá no sul do México, que era chamado de xiximecas. E no sul dos Andes, que eram os xiriguanos e os mapuches. E aí a estrutura colonial, né, da colonização espanhola. A coroa espanhola criou uma forma de organização administrativa e econômica, visando garantir a exploração das terras. Conselho das Índias era um órgão responsável por elaborar leis, né, e a sede ficava na Espanha. E para facilitar a colonização, a América Espanhola dividiu a região em 4 vice-reinos, certo? E aí hoje nós temos essa subdivisão, né, da América Latina em vários países que foram colonizados pela Espanha. Então eles tinham o vice-rei, né, que representava o rei espanhol na América, tinham as audiências, que era formada pelos ouvidores e possuía a função judiciária, e os cabildos, que equivale às câmaras municipais, eram formados por elementos da elite colonial. Aí a administração colonial, né, da Espanha. Eles tinham uma casa de contratação, que era sediada em Sevilha, e tinha o Conselho das Índias, que funcionava como um Supremo Tribunal de Justiça e nomeava funcionários e regulamentava a administração das colônias, certo? E aí essas duas vinham as audiências e das audiências os cabildos, né, que administravam a região.
A administração, continuação, né, sobre a administração do reino, eles tinham o vice-rei, que eram os nobres, com autoridade administrativa, e o cabildo, que representava as câmaras municipais. E aqui no mapa, ó, vocês podem ver todos os vice-reinos, né, da colônia espanhola, e que eram divididos em várias capitanias, que hoje são os países da América Latina. Tipos de colônia. Eles tiveram uma colônia de exploração, né, típica do mercantilismo, que era de explorar, né, os recursos, e a colônia de povoamento, que relativamente fora do sistema colonial mercantilista. E aí a gente tem um exemplo dos Estados Unidos. E aí a colônia de exploração seguia uma produção agrícola em grande propriedade para exportação, trabalho escravo, indígena e negro, pacto colonial rígido, monocultura. Hoje são países pobres, porque foram muito explorados, como o Brasil. São países de clima tropical, e primeiro se construiu uma cadeia para punir, né, as pessoas que cometiam crimes e tal. E aí, em pequena escala, consumo interno, trabalho livre assalariado, isso representa a colônia do povoamento. Ausência de pacto colonial, policultura, porque eles se agregavam à cultura local. Hoje são países ricos, como os Estados Unidos, subtropical, e existe laços de colonização. E aí, gente, para finalizar, eu vou falar sobre a sociedade colonial. Ela era dividida em 3 grupos, que eram os chapetones e clero, que eram 1% da população. Os crioulos, né, que eram descendentes de espanhóis, como eu falei na aula passada, eles representavam 13%, e a maioria da população, né, como sempre, é representada por índios e negros. E aí, gente, basicamente o que representa a colônia espanhola, né, a colonização espanhola, são esses dados, tá? E aí, qualquer coisa que vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, estarei lá no plantão de dúvidas do fórum, ok? E aí, gente, para dar continuação à nossa aula, né, da semana que vem, eu vou trazer para vocês uma música do Legião Urbana, que o título dela é Índios, e ela, nessa música, ela traz essa reflexão do que foi, do que o índio sentia, ou de como era, né, a visão do indígena com a chegada dos europeus aqui na América, ok? E aí, gente, por hoje é só, tá? E espero vocês lá no fórum, e até semana que vem.